Fala, piazada, beleza? Aqui é do canal Cálculo ao Quadrado e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre esse universo quantitativo que tanto adoramos. Bom, como vocês podem ver aqui no quadro, nós temos o diagrama de Venn. Esse diagrama de Venn foi inventado pelo matemático John Venn. Esse carinha que está aparecendo aqui do lado. Bom, John Venn fez esse diagrama com o propósito de ficar mais fácil de nós observarmos as relações dos conjuntos. E como nós podemos ver, nós temos os conjuntos dos naturais, representados por N, temos os conjuntos dos inteiros, representados por Z, e eles têm essa representação por conta que, se ele fosse representado por I, por ser inteiros, haveria implicância com esse conjunto aqui, que também usa a letra I para representá-lo. Então, de uma outra forma, de uma outra escolha, foi usada a letra Z, que vem da palavra Zahl, que é a palavra alemã, que representa número ou algarismo. Por isso, os inteiros têm a representação do número Z. Como nós podemos ver, os naturais estão dentro dos números inteiros, ou seja, naturais está contido nos números inteiros. Mas tem um conjuntozinho que engloba eles dois. Um conjunto que é denominado pela letra Q. Mas o que é esse Q? Bom, esse Q ele representa os números racionais. Só que daí vem uma duvidazinha na sua cabeça. Por que os números racionais são representados com a letra Q? Racionais não seria com a letra R? Bom, da mesma forma que acontece a implicância dos números inteiros ser representados por I e os irracionais também por I, os racionais também teriam essa implicância com os reais. Ambos seriam representados por R e isso não ia ficar muito legal. Então, uma escolha foi feita pelos matemáticos, em vez de chamar os números racionais com a abreviação de R, eles começaram a chamar com a abreviação de Q, por conta que os resultados de divisões, o nome dado àquele resultado é chamado de quociente. Mas o que engloba os números racionais para ele estar englobando os outros dois? Por exemplo, por muito tempo, os matemáticos eles achavam que os números naturais, os números 1, 2, 3, 4, eram o suficiente. Tempo depois foi se passando, isso veio surgir os números inteiros, que são aqueles números menos 1, menos 2, menos 3, e assim por diante. Por muito tempo, eles acharam que com esses números era o suficiente para toda a matemática. Quando eles representavam nas retas numéricas, era perceptível que existiam uns espacinhos em branco. Espacinhos esses que foram começados a se pensar que poderiam ter algum valor aí no meio. Valor esse que mais futuramente foi visto como os valores dos números decimais. Mas o que são os números decimais? Os números racionais são todos aqueles números que podem ser representados por frações. Frações são divisões. Então, se eu quero representar qualquer número por uma divisão, eu faço um númerozinho dividido por outro númerozinho, que dá o resultado que eu quero representar. No caso, como racionais eles englobam esses dois conjuntos, naturais e inteiros, se eu quero representar um número natural por meio de uma divisão, eu posso fazer o seguinte. Por exemplo, eu quero representar o 2. Eu posso fazer 4 dividido por 2. Que também pode ser dito como 4 sobre 2, é uma forma de fração. 4 sobre 2 é 2. E sim, deu para representar. Da mesma forma que se eu quiser representar um número negativo, os inteiros, é só eu fazer menos 4 sobre 2. Resultado, menos 2. Representação do número natural do número inteiro. Só que, na matemática, existem muitos matemáticos que são um tanto quanto curiosos. E pensaram da seguinte forma: ok, essas divisões aí estão números inteiros, fechadinhos, bonitinhos. Mas e aquelas divisões que não dão? Por exemplo, 3 dividido por 2, ou 3 sobre 2. 3 dividido por 2, se nós formos fazer a operação de divisão, vai dar o seguinte resultado. Montando a conta, 3 dividido por 2, 3. Dá para ser dividido por 2, dá por 1 vezes 2, por 1 vezes 2, dá 2. 3 menos 2, dá 1. Agora o 1 não pode, nós adicionamos uma vírgula. Tendo essa vírgula, a gente pode pôr um zerinho aqui atrás, formando 10. E 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 2 é 10, menos resto zero. Resultado final, 1,5. Para nós de agora, que já usamos esses números com vírgula tanto no mercado, quanto para fazer uma receita de bolo, é fácil imaginá-los. Mas os matemáticos
da antiguidade tinham muita dificuldade em entender que após uma vírgula existiam infinitas casas decimais, famosas dízimas periódicas. Mas o que é uma dízima periódica? Deixe-me mostrar um exemplo. 1 dividido por 3. Também pode ser lido como 1/3 de forma de fração. 1 dividido por 3, se nós montarmos a operação, ficará 1 dividido por 3. 1 é menor que 3, então a gente tem que pôr um zero e uma vírgula. Tendo a vírgula, temos direito de adicionar um zero aqui. 10 dividido por 3, o mais próximo da tabuada do 3 é o 9, então 3 vezes 3 dá 9. 3 aqui embaixo, 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 dá 1. Só que 1 ainda assim não pode. A gente, com o ponto da vírgula, pode adicionar mais um zero, pôr mais um 3, fazer 9, dar 1 de novo, e assim sucessivamente. Vocês perceberam que esse 3 vai se repetir até o infinito, porque eu nunca vou conseguir tirar esse resto 1. Então, essa parte daqui, esse resultado daqui, 0,333, infinitas casas decimais, esse resultado aqui é uma dízima periódica. Periódica está se referindo ao período. Período é um númerozinho que fica se repetindo. No caso é o 3. O 3 se repete, o 3 fica se repetindo até o infinito. Esse é o período. Por isso é chamado de dízima periódica. É um número que tem uma dízima periódica, tem esse valor que se repete. Ele também pode ser representado por forma de fração. 1 dividido por 3. Então ele também é um número racional. Sendo assim, se a gente pode representar tantos números naturais, quantos números inteiros, quantos números decimais, tudo isso representado por divisões, por frações, os racionais têm que englobar tanto os naturais quanto os inteiros. Só para recapitular, dízima periódica nada mais é que são aqueles númerozinhos que após a vírgula tem uma sequência que se repete. O período, chamado de período. No caso de 1/3, se nós resolvermos o cálculo, dá 0,333 e esse 3 se repete até o infinito, assim ele é o período. Olhem a reta numérica. Percebam que todos os espaços em brancos agora estão preenchidos com os números racionais. E como todos os números são racionais, todos os espaços em brancos estão preenchidos, não é mesmo? Só que tem um problema. Como que eu garanto que todos esses espaços em brancos estão preenchidos? Na verdade, eles não estão, e eu tenho como provar. Usando o teorema de Pitágoras, se eu subir aqui 1, aqui para mim já é 1, aqui vai ficar a ao quadrado igual 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. A ao quadrado igual 1 mais 1, que vai dar 2. Logo, A igual raiz de 2. Então aqui a hipotenusa é igual a raiz de 2. Se nós pegarmos essa reta aqui, a hipotenusa, e descermos ela aqui, vai bater aqui, ó. Vai ficar uma reta aqui. E que número é esse que é antes do 1,5? Essa reta aqui, como ela tem a raiz de 2, então a raiz de 2 é igual a 1,4142. Porém, como vocês podem ver, a raiz de 2 ela não tem um padrão. Então, esses números são chamados de irracionais. Então, esse número aqui ele não pode ser representado por fração, porque ele não tem um padrão depois da vírgula. Logo, isso torna-os irracionais. Mas onde está representado os conjuntos dos irracionais? O conjunto dos irracionais está representado nesse círculozinho aqui, nessa ovelha negra aqui da família. Ela é representada pela letra I. Ela está sozinha aqui, sem englobar nenhum outro conjunto numérico, porque o I, os irracionais, representam os números que não podem ser representados como frações. Já o Q, ele representa os números que podem ser representados como frações. E daí não ia dar certo um englobar o outro, já que um é o oposto do outro. É importante ressaltar que os números que são representados pelo conjunto numérico dos irracionais, eles não são representados pelos números em si, eles são representados por símbolos. Por exemplo, o pi, ele é representado por esse sinalzinho aqui.
E outro exemplo é o número de ouro, que ele é representado por um círculozinho com uma linha no meio. Bom, agora para fechar o vídeo com chave de ouro, nós vamos falar do último conjunto, os reais. Mas antes disso, deixe seu like e se inscreva no canal. Bom, como podem ver aqui no diagrama, todos os outros conjuntos estão englobados internamente nos reais. O que isso sugere? Que qualquer número que nós falarmos dos naturais, inteiros, racionais e irracionais são reais. Eles estão dentro do conjunto dos reais. Então, se em uma prova estiver na questão, escreva 5 exemplos de números reais. Você vai poder escrever qualquer número, seja ele negativo, fração, decimal, qualquer número, que vai estar correto, porque todos esses números fazem parte do conjunto dos reais. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, por favor ponha nos comentários, que nós com certeza iremos ler. E como a lei da inércia dos corpos de Newton, Continue no nosso canal para receber mais conteúdos de matemática. muito Até a obrigado. próxima. Tchau.